Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Team One. Hoje todo mundo em casa, todo mundo ansioso para começar, né? Porque normalmente a gente fica esperando, chega correndo, atrasado, e hoje já está todo mundo em casa, então está todo mundo ansioso para começar, né? Ai, gente, só rindo para não chorar da situação toda, viu? Tudo bem, Moni? Oi, Ana. Tô vendo todo mundo entrar. Cristiane, José, Sandra, obrigada pela resposta aí no chat. Como sempre, a gente vai se comunicar aqui no nosso webinar pelo chat do lado direito da tela, tá bem? Sempre que vocês tiverem um problema com a imagem ou o som, cliquem em Reconnect, porque como a gente está numa transmissão por internet e nessa fase está bem pior, porque muitas pessoas estão usando as plataformas de webinar, que normalmente a gente usa sempre, mas ela pode estar um pouco mais instável, tá bem? Então, sempre que necessário, cliquem aí no link Reconnect em cima da tela. Para vocês melhorarem a experiência de vocês, cliquem nas 3 bolinhas vermelhas também, embaixo do Reconnect, e se vocês não quiserem participar pelo chat, quiserem ver a tela numa projeção um pouco maior, vocês clicam nas 3 bolinhas vermelhas do lado direito, que a tela amplia. Querendo ver o chat, é só apertar novamente que ela volta, tá bem? Tô vendo todo mundo entrar aí. Hoje a gente vai iniciar, eu resolvi, por conta dessa história do coronavírus, como a gente está com muito conteúdo online, né, de vários assuntos, e só nessa uma semana aqui que eu tô em casa, eu já assisti, eu acho que pelo menos por dia, umas 2 lives sobre o coronavírus e os cuidados de odontologia. Eu resolvi não abordar esse assunto hoje. A gente acabou de ter um bate-papo, né, aqui na nossa plataforma com a Paula e a Mônica Romero, aquela mesma palestrante que fez conosco um webinar na semana passada. Então, quem quiser assistir depois, pede o link para a Camila, que a gente disponibiliza para vocês assistirem, que ela, sim, é especialista em controle de infecção, e aí ela consegue dar informações bem certas para vocês sobre esse assunto, tá bom? Sobre os atendimentos, quais são as recomendações, o que é emergência, o que é urgência que a gente pode atender. Mas o que eu gostaria de falar para vocês em resumo, né, é só que na nossa profissão, na nossa especialidade, as emergências e as urgências estão bem reduzidas, né? A gente vai pensar em urgências e emergências, tudo que procedimento que implique em dor. E graças a Deus, quem trabalha bastante com Invisalign, a gente tem pouquíssimas consultas, necessidades de urgências e emergências, tá? Então, todas as paramentações recomendadas para esse período tem no webinar da Mônica e da Paula, que elas fizeram agora, tem no da semana passada, e a gente passa o link para vocês assistirem, tá bem? Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, fiz minha formação em Araraquara, depois me especializei em São Paulo com o Dr. Luciano da Silva Carvalho e me credenciei em Invisalign bem cedo em 2006. Então, desde lá tenho a experiência no meu consultório, tenho a minha experiência clínica, mantenho a minha experiência clínica, né, para poder ver, poder testar, poder atender meus pacientes, e tenho, então, as mesmas dificuldades que vocês têm na parte comercial, na parte de desenvolvimento clínico, e paralelo a isso, tive a felicidade de manter em paralelo, né, junto com a parte clínica, uma experiência em educação. Então, desde 2011 trabalhava pela Align Technology, coordenei o suporte clínico por 6 anos, toquei a parte de cursos de formação continuada, educação, desenvolvimento de cursos clínicos no Brasil, até que em 2017 saí para abrir a Team One. Hoje conduzo com o Maurício, essa empresa que trabalha basicamente em educação, não só hoje com a área de Invisalign, mas a gente está ampliando um pouco para a área de ortodontia e áreas parceiras correlatas, tá? Então, uma parte muito legal que eu gosto também de seguir, de tocar com vocês, que é a parte de consultoria clínica e a parte de aula. Bom, então vamos lá. Hoje é o nosso último webinar do Quarter. A gente está aí para 6 dias para finalizar o Quarter Invisalign, né? Então, foi um período bem conturbado, mas a gente conseguiu, acho que está conseguindo entregar todos os nossos casos da consultoria, do TPS. Então, quem ainda tem alguma dificuldade, precisa de algum esclarecimento para fechar esses clean checks, escrevam para o seu consultor, porque está todo mundo trabalhando remotamente,
tá bom? Deixa eu ver, alguém com problemas? Por aqui tudo bem, né? Tá. Oi, Mara. A Vânia consegue entrar, é só ela clicar no link. O link tem no Instagram aqui também, ó, Mara. Se você quiser mandar uma foto daqui para ela, a gente sempre divulga os nossos links dos webinars aqui no Instagram. Vocês recebem pelo e-mail. Se vocês não estão cadastrados na nossa mala direta, é só pedir para a Camila, que a Camila coloca vocês lá, tá bom? Camila, que está aqui no chat conosco, Camila com K, @team1.one. Bom, hoje eu vou fazer uma parte bem sucinta sobre essa parte mais básica, porque eu sei que também tem alunos aqui que ainda que não terminaram o credenciamento. A gente virou o curso de credenciamento para o credenciamento online para as pessoas que já estavam inscritas, para que eles não perdessem a oportunidade de se credenciar em Invisalign nesse período que estão em quarentena. Então, tem algumas coisas que vocês ainda não tiveram, né? Então, não estranhem, tudo isso a gente vai abordar depois, tá bom? Mas aqui eu sempre gosto de relembrar para vocês as modalidades de tratamento sobre Invisalign, né? Quais são as opções do portfólio que a Line nos fornece. Então, a primeira delas, o Express de entrada, com 7 pares de alinhadores e um alinhador adicional. O Light, com 14 pares. Comprehensive, sem limite de alinhadores. O First, aquela modalidade que substitui, né, um tratamento interceptador. A gente vai indicar, então, para pacientes em crescimento, em dentição mista precoce. Não esqueçam dessa definição, tá? Antes do primeiro período intertransicional, então a gente vai ter ali uma segunda fase com a troca dos pré-molares, já indicada para o comprehensive, tá? Trocou pré-molar, não é mais first, é um paciente que já está mais próximo da dentição permanente do que da própria dentição decídua, tá? Depois disso, quem fez o First tem a possibilidade de fazer um Comprehensive com um custo menor, chamado de fase 2, e as contenções Vivera, que também são, paga sempre a parte do tratamento, mas é um excelente produto da Invisalign, que mantém a mesma qualidade. A Jéssica perguntou se o Light pode pedir mais 14. É isso mesmo. O Light, na verdade, você pode pedir mais 14 na fase de alinhadores adicionais subsidiados, Jéssica, e depois você pode pedir mais 14 se for preciso, mas eles aí têm um custo, tá? Que eu vou mostrar para vocês. A única questão é que o Light não é um tratamento que pode ser feito, planejado para se tratar em 14 mais 14 mais 14. Você tem que colocar uma maloclusão que possa ser resolvida em 14, porque os adicionais, a Line vai permitir que você faça refinamento do posicionamento dentário final. É o que você não atingiu, tá? Senão seria um tratamento como um comprehensive. Para esse ano havia sido feita uma proposta para criar o Moderate. Eu não sei agora como vai ficar o lançamento do Moderate, mas eu acredito que não vai mudar nada, tá? Que é um tratamento até 20 alinhadores, um pouco mais extenso. A tabela de preços, essa que vocês têm, a gente tem ela hoje, atual, tá? Eu não vou entrar muito no mérito, porque tabela de preços e pagamentos, né? Porque cada categoria tem a sua. Vocês sabem que a Invisalign nos categoriza por quarters, que são trimestres. Então, a produção que você faz num trimestre é o selo que você conta para o próximo trimestre e a faixa de preço que você vai pagar, tá bom? Então, por exemplo, agora, dia 31 de março, a gente vai fechar um quarter. Eles vão contar quantos casos você aprovou nesse trimestre e vão te dar um selo, vamos dizer assim, se você aprovou 6 casos nesse trimestre, agora de janeiro a março, você é um doutor Gold para o segundo trimestre e você vai pagar o preço nessa fileira que você está vendo na coluna do Gold e assim por diante. Então, quantos mais casos você vende, mais barato você paga o custo do seu tratamento Invisalign e mais fácil é você ir subindo na sua curva de venda, de aprendizado também, tá bom? Sandra, se o som está sumindo com muita frequência, às vezes é a conexão. Eu estou com o sinal da sala transmitido em 4, então é o sinal máximo. Então, provavelmente não é a minha transmissão, mas pode acontecer, tá? Às vezes tenta acessar o 4G do celular ou o Wi-Fi, um cabo no seu computador que ele estabiliza melhor. O Luiz perguntou se não atingir 14 alinhadores do Light, deve fazer novo escaneamento para pedir mais 14?
Se você não atingir a posição dentária final com 14 alinhadores, Luiz, você não conseguiu, você planejou, mas não chegou, você pode pedir mais alinhadores para chegar, entendeu? É importante dizer que o Express é até 7 pares e o Light é até 14. Se der um tratamento com 10, com 11, com 12, ele é Light também, não é necessariamente um número fechado, tá bom? Vamos seguir aqui então. Só lembrar as validades de tratamento, né? Então, o produto Comprehensive tem um vencimento de 5 anos e alinhadores limitados adicionais. O Light tem um vencimento em 2 anos, um pedido subsidiado em 1 ano e mais um pedido nesse segundo ano por R$ 450. O Express tem a duração de 1 ano, que ele fica aberto para você pedir o alinhador adicional, mas você tem um custo de 450. O Invisalign First, ele tem uma duração de uma validade de 18 meses, esse é o intervalo que você pode pedir os alinhadores adicionais, tá? O Comprehensive fase 2, 5 anos. Ele tem 3 anos de alinhadores limitados e depois do quarto e quinto ano existe um custo dos pedidos. O Luiz perguntou se tem que escanear novamente. Sempre, Luiz, sempre que a gente iniciar alinhadores adicionais, independente da modalidade, é necessário escanear de novo, porque a gente precisa ter a posição atual que você vai continuar o seu tratamento, tá? Se ele não evoluiu bem, a gente precisa saber onde você está. Então, é necessário sempre fazer escaneamento e pelo menos as 5 fotos intrabucais. Tá bem? A Priscila pergunta o que é o tratamento I7, não sei se é assim que escreve. O I7, Pri, é o antigo, o Express. Até o ano passado, até dezembro de 2019, ou será que era até o 2018, é a nomenclatura antiga, mas sempre foi tratamento com 7 alinhadores, 7 pares de alinhadores. Agora mudou o nome só, tá? O Comprehensive chamava Full, né? Então, quando vocês entrarem na galeria global, vocês vão ver essas terminologias antigas. O First antigamente não existia, então a gente tratava eles no Teen, né? Então tinha algumas separações assim. A Tatiana pergunta se para fazer o refinamento tem que remover os anexos para escaneamento ou não. Sempre remover os attachments, tá? Recomendado. O pedido pago do Express Lite também é só refinamentos. Sim, os alinhadores adicionais só servem para fazer refinamentos, tá? Então vamos seguir aqui. O Vivera Retainers também, como eu falei, é um produto à parte, não está incluso no valor do tratamento, e ele é sempre pedido em 3 unidades. O jogo vem 3 unidades. Então, se você pede um arco, vem 3 unidades desse arco. Se você pede 2 arcos, vem 3 pares de alinhadores, né, para contenção, que é um material diferente do alinhador, não é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui que está dando um. Não é o mesmo material, ele tem um outro material, ele é rígido e mais espesso, tá bom? Os valores dos pedidos secundários, aqui, isso tudo aqui vocês já sabem, e isso tem em preços, termos e condições. Bom, agora nós vamos iniciar, então, a nossa parte clínica, né? Deixa eu só ver aqui que eu tô achando que tá... Vamos iniciar a nossa parte clínica, apresentando para vocês o serviço do TPS. O TPS é um serviço de consultoria clínica, que quem oferece para vocês é a Timoan. Isso foi feito durante 2 anos por subsídio da Line, né? A Line, então, mesmo que vocês quisessem usar o serviço da Timoan, ela pagava para vocês, para terem esse auxílio especializado. Então, a nossa equipe conta com alguns consultores que auxiliam vocês na revisão de clean check. A diferença básica com o suporte clínico é que a nossa equipe é formada por ortodontistas que tratam pacientes em Invisalign. Então, a gente consegue planejar casos de talvez maior complexidade, talvez, e um pouco fora do protocolo. Não tudo fora do protocolo, porque o sistema é maravilhoso, mas em algumas situações a gente tem que personalizar e a gente ajuda vocês. Não só isso, mas também a questão do planejamento em si. Você está em dúvida, você está inseguro, você gostaria de um acompanhamento mais próximo, até para discutir o planejamento do caso, sem pensar se vai ser tratado com Invisalign ou não, você pode contar conosco, tá bom? Então, existem várias modalidades do serviço. O primeiro deles é a avaliação de caso. Então, mesmo antes de vocês iniciarem um caso com a Invisalign, vocês conseguem submeter as fotos clínicas para a nossa equipe e nós vamos auxiliar vocês nesse planejamento. Esse caso é difícil ou não é? Ele entraria, seria indicado no Express, no Light. Olha, vai caber no Light, mas não é seguro,
tá? Então, a gente vai recomendar você fazer um comprehensive. São essas as pegadas que a gente vai tratar com vocês na avaliação de caso. É um serviço gratuito, feito direto pelo nosso portal, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo também, tá? Deixa eu ver aqui. A Jéssica perguntou por que o Vivera são 3, se existe um protocolo de troca, porque a contenção de acetato, Jéssica, ela não tem alta durabilidade. Então, se você comprasse um, em poucos meses, em 6 meses, você teria que pedir um novo. Então, ele já vem 3, o custo é bem acessível para você ter placas de reposição por pelo menos 1 ano e meio de contenção, tá bom? A Tatiana colocou aqui, para continuar vivendo usando o último alinhador como base ou escaneio iniciante. Eu não sei se está traduzindo, Tatiana, tá meio estranha a sua pergunta, mas eu acho que eu não consegui entender. Será que é para continuar usando para pedir alinhadores adicionais, se você mantém o último alinhador, é isso? Você vai pedir um novo escaneamento e tem que manter uma placa de contenção nesse paciente. Se você tiver possibilidade de fazer uma placa de acetato, melhor. Se você não tiver, pelo menos o último alinhador você tem que segurar, tá bom? Você remove os attachments, põe uma placa de acetato e coloca o paciente para o novo escaneamento e fotos, Luiz. Esse é o procedimento para alinhadores adicionais, tá bom? Betizésia, já respondi. E a Luísa perguntou quanto tempo temos que pagar a taxa de cancelamento se o paciente desistir do tratamento. Eu não sei bem, mas eu acho que você tem 180 dias, né, para cancelar, para esse clean check ser cancelado automaticamente se você não aprová-lo. Eu acho que o boleto vem em 30, alguma coisa assim, não tenho certeza, tá? Do prazo exato, mas não é antes, é depois que passa os 180 dias, você pode esperar. Bom, então, para vocês acessarem o serviço de avaliação de caso, para ajudar vocês, esse serviço, lembre-se, é gratuito. Vocês têm que acessar o nosso portal, é portal.team1.one, faz uma inscrição e lá dentro você vai conseguir chegar nessa área, tá? No portal vai ter, além dos vídeos tutoriais que são auxiliares para quem recém-credenciou, para você conhecer IDS, um pouco do software CleanCheck, tem tudo ali nos seus vídeos tutoriais. Tem também os webinars gravados, ficam todos ali, esses webinars que nós fazemos gratuitos. O replay está todo ali no nosso portal. E ali o terceiro item é o TPS, ó. Quando você acessa o TPS, ele te dá a possibilidade de clicar e solicitar uma avaliação de casos gratuita, tá? Então, clicou em TPS, que é Treatment Planning Service, ele abre aqui a opção ou você faz uma avaliação de caso, ou você faz a revisão do seu Clean Check já. Tá? Então, fez a avaliação do caso, você vai enviar todas as fotos para a gente, vai enviar a sua dúvida e a gente vai retornar para vocês via e-mail. TPS funciona basicamente via e-mail, porque todos os consultores também têm uma agenda de consultório, então a gente não consegue disponibilizar para vocês o dia todo para retornar ligações, tá bom? Então a gente, sempre que tem um tempinho, senta, faz um caso, envia. Às vezes quem faz consultoria comigo sabe que eu mando uns e-mails nos horários esdrúxulos, mas é o horário que a gente consegue sentar para fazer isso para vocês, tá bom? A Paula colocou mais uma dúvida aqui. Tem um caso para iniciar 54 alinhadores. Estou insegura, vou iniciar. Isso mesmo, Paula. Não pode parar no meio do caminho. Se não estiver tendo o resultado esperado no meio, posso escanear novamente e ver tudo sem custo. Se é um caso comprehensive, provavelmente é, porque tem 54 alinhadores, você pode. Mas porque você está insegura, eu acho que tem que trabalhar melhor nesse planejamento, tá? Ver direitinho se você planejou adequadamente, porque se você estiver insegura e der errado, você vai saber quais são os pontos de dificuldade nesse caso, tá? É sempre bom, para você não se sentir tão insegura, você tem que saber onde você está pisando, né? Por isso que é tão importante discutir o caso com um colega, tá bom? Tem um aplicativo de fotos para enviar? Não, aqui você tem que anexar as fotos mesmo. Você pode até fazer ela no seu IPU, que é o Invisalign Photo Uploader, aquele aplicativo que você baixa no celular. Só que lá, em vez de você carregar na nuvem, você tem que exportar para o seu celular e aí você anexa ele aqui, tá bom? Mandou essas fotos, a gente consegue fazer a avaliação. Usualmente aqui no nosso webinar, eu faço sempre 2 avaliações de caso com vocês. Então, eu ponho as fotos clínicas e a gente discute como vai ser tratado isso. Hoje, no serviço do TPS, eu tenho as doutoras que elas pediram para fazer o caso delas aqui, a revisão. Então, eu mudei um pouquinho o formato do webinar hoje e a gente vai fazer 2 revisões de clean check, tá? Até às 8 horas, ao invés de fazer só as avaliações, tá bom? Então, eu vou pular
Então, essa fase da avaliação, entenderam que a avaliação é um serviço gratuito antes de começar o seu tratamento Invisalign. E eu vou fazer direto o serviço da revisão de CleanCheck, que é esse serviço que nós temos de consultoria. Tudo bem? Tatiana perguntou qual aplicativo de fotos, Tatiana. Chama Invisalign Photo Uploader, tá? É IPU, a gente fala. Agora você consegue colocar isso tanto no Android quanto no iPhone. Então procura lá no Store ou na App Store ou na Google Store, né, que chama do Android, e você procura lá, Invisalign foto com PH Uploader, tá? Vou escrever aqui para vocês, ó, no chat. Invisalign foto Uploader. Tá bom? Baixem, é gratuito. Existe para Android, sim. Bom, o serviço do TPS já é um serviço diferente, é um serviço para revisão de CleanCheck. Então, nesse momento, o paciente já concordou em fazer um tratamento Invisalign, muitas vezes, né? A maioria manda para fazer CleanCheck só quando você já está com esse caso fechado. E aí você vai pedir um auxílio de uma equipe de Invisalign Doctors para fazer esses casos com vocês, tá bom? Esse serviço, como eu falei, ele pode ser pedido pelo portal, no mesmo lugar que você faz a avaliação, você tem o pedido da revisão de CleanCheck. Ele existe um custo por caso, né? Não é por revisão, é por tratamento, por CleanCheck. Então, você está fazendo uma fase inicial, tem um custo. Esse caso, se entrar depois para aliadores adicionais, você teria que pagar uma nova revisão se você precisasse de auxílio, tá? Então, cada caso compartilhado existe um valor e existe um programa como se fosse um Advantage também para uso do TPS. Quanto mais casos você manda no mês, mais barato fica aquele tratamento, tá bom? A forma de pagamento é sempre depois que você usa o serviço, depois que você fecha o mês, né? 30 dias, cada fechamento de mês, a gente vai mandar um boleto para você para o mês seguinte, tá bom? E aí, para fazer o envio, vocês entram no portal, vai ter toda uma parte para preencher, vocês podem direcionar um consultor de preferência, põe o nome do paciente, escreve todas as considerações, as dúvidas, e a gente vai entrar no seu CleanCheck, vai ajudar vocês a revisarem e vai mandar um e-mail explicativo com todas as explicações, todas as dúvidas e as nossas sugestões para vocês, tá? Deixa eu só parar agora aqui que a gente vai fazer as revisões de CleanCheck. Só um minutinho, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Eu vou tirar a minha câmera porque para eu sair daqui e não ficar
Oi, estão ouvindo agora? Vejam se entraram novamente. Teste, som. Vejam se agora. Oi, estão ouvindo agora? Agora estão ouvindo o som, né? Pronto, deu certo, gente. Oi. Vamos começar então? Vamos lá então, gente. Aqui então a gente vai revisar agora um clean check. As outras perguntas, se vocês não conseguiram ouvir a resposta, manda para mim no chat de novo que ficou pendente, que eu já tinha respondido tudo, já estava falando sozinha aqui, mas não tem problema. Vamos lá, então. Esse caso aqui eu falei que era da Mônica, e esse caso, um caso muito complexo, Mônica. O paciente tem a genesia do 1.2, como a doutora colocou aqui, tá? A presença do 2.2 conoide, estão vendo aqui onde está? 2.2 conoide. O 2.2 não é nem tão ruim, né? O plano 1 dela, ela quer testar, fazer uma coisa que é muito legal, que é fazer um estudo em dois tipos de planejamento. O primeiro deles, ela quer testar uma distalização, tá? Como plano de tratamento. E o outro plano, ela quer fechar o espaço aqui no 1.3, do 1.2 e colocar 1.3 na posição do 1.2. Fazer a extração do 2.2 e fechar o espaço com o 2.3. Fazer a extração do 2.2. Nossa, esse aqui foi atrevido, hein? E fechar aqui para fazer a reanatomização, tá? E corrigir a sobremordida, tá? Para esse caso, acho que é muito importante a gente ver as fotos, né? Seria importantíssimo ver as fotos de face, mas eu precisei omitir, não tinha pedido autorização para a Mônica para mostrar no webinar, então acabou que a gente não vai ver a foto de face do paciente, mas quando a gente olha aqui, a sensação que eu tenho é que o arco inferior ele pode ser vestibularizado, tá? Eu vou dizer para vocês que o perfil do paciente aceitaria, tá? Então vamos lá. O que a gente vê aqui? Quando a gente dá o play, ó, então aqui desse lado nós temos as fotos, tá? Aqui tem todos os estágios, aqui a aba de tratamento com as características desse tratamento e aqui os comentários, que isso foi eu que coloquei, tá? A Mônica colocou isso para mim lá na avaliação do TPS. Então, quando eu dou o play, eu vejo o primeiro planejamento que ela desenhou, que foi o da distalização. Primeiro ponto que a gente vê aqui, vocês vão notar até pela aba de estágios, que a distalização está sequencial, certo? Não, a distalização está toda simultânea. Olhem aqui nas barras, como as barras estão contínuas. Então, a distalização está simultânea. Será que eu tenho previsibilidade de fazer esse tipo de movimento? Retrair desde os incisivos até os molares, distalizando todos ao mesmo tempo? Com certeza que não. Tá? Então, aqui eu não vou discutir agora o mérito da questão em relação ao planejamento. Vamos desenhar os dois para a Mônica decidir. Mas olhando, o que eu tenho mais vontade, Mônica, é de não fazer a extração, tá? Esse lado aqui, até poderia pensar em manter o canino em posição do lateral, porque ele já está bem mesializado. Mas esse aqui, se fosse para extrair, teria que ser o primeiro pré, no meu ponto de vista, tá? Aí teria que ver o que o seu paciente aceitaria. Ah, desculpa, gente, engasguei aqui, tô tossindo. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o quê, ó? Vou pegar para vocês. Se a gente fosse manter esse plano fazendo a abertura do espaço, como você colocou, a gente teria que pedir a distalização sequencial, tá? Esse é o primeiro ponto mais importante. Não dá para a gente fazer os dois planos de uma vez só. Paulo, você precisa primeiro pedir um, finalizar esse plano e depois a gente vai pedir o outro, tá? Para pedir a distalização sequencial, não existe outra maneira a não ser
pedindo para o técnico. Existem muitas coisas que a gente vai poder fazer usando os controles em 3D, mas a distalização sequencial não é possível, tá bom? Então, aqui, no caso, Fernanda, a gente teria que escrever para o técnico, ó, distalizar sequencialmente dentes. Eu gosto de ser bem assim, específica, para ele saber de que dente eu estou falando, ó. 1,7, aqui é no geral, né? Porque ela está mantendo aquele outro dente, está fazendo a distalização dos dois lados, tá? Então, nesse caso, eu teria que pedir a distalização sequencial dos dentes posteriores superiores, lado direito e esquerdo, tá? No caso, a única forma da gente fazer isso é assim. O técnico devolveria para a gente um gráfico de estágios sequencial, que as barras azuis não são contínuas, elas vão seguindo a sequência de movimentação do dente. E aí o que aconteceria é que a retração anterior, esses dentes, eles seriam movimentados só no final. A única questão aqui é que eu também não quero atrasar esse alinhamento, porque o paciente provavelmente ele vai querer ver esses dentes alinhados no início. Então, mesmo que eu peça a distalização sequencial desse quadrante superior, quadrante 1 e 2, tá? Você pode até especificar para o técnico quadrantes 1 e 2, escrevendo sempre em português, não tem problema, que isso vai passar para o setor de tradução ainda, tá? Então, mas eu vou pedir para fazer alinhar os incisivos superiores a partir do estágio 1. Isso é o que as pessoas chamam de começo estético, tá? Então, você faz um alinhamento estético antes de iniciar o movimento descendente, porque se fosse para acompanhar a distalização sequencial, ele estaria se movimentando só lá no final, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai preparar nesse clean check para fazer esse plano aqui da Mônica é distalização sequencial, tá? Não tem como a gente fazer isso sem estar fazendo a distalização sequencial, ó. Notem a quantidade de movimento. Com a ferramenta da sobreposição, eu também consigo ver, ó, essa diferença de posicionamento do dente. Isso aqui, lembre-se, é pura translação. Não tem como a gente fazer isso de forma simultânea. E se a gente usar um padrão de ancoragem esquelética, alguma coisa de ancoragem esquelética, eu até posso correr um pouco mais em bloco do que o sequencial tradicional, como o Marcelo colocou, que seria o padrão V. Mas eu não consigo fazer isso tudo em bloco, mesmo com ancoragem esquelética. Então, se fosse para trabalhar em bloco, talvez seria importante a gente fazer distalização. Eu faria um molar, depois o outro molar, depois poderia levar 2 prés, que aí são menos raízes, mas sempre abrindo um diastema entre os dentes. Lembra da história do abraçamento? Aquele conceito que a gente bate tanto no curso de planejamento virtual avançado? Abraçar os dentes, né? Criar diastemas entre eles para que o plástico possa invaginar, né, nas interproximais, para que a gente consiga fazer um melhor controle dessas translações. Tá bom? Hoje eu tô vendo que a gente está precisando clicar bastante reconnect na plataforma, né? Deve estar tendo alguma instabilidade mesmo, tá? Então, esse seria o primeiro ponto. Vamos observar o restante. Em relação aos attachments, eu não faria nenhuma troca de attachments nesse momento, porque a gente está mudando todo o padrão, e aí pode ser que a gente tenha novos attachments também, tá? A gente vai mudar o posicionamento, iniciar o alinhamento estético. O que precisaria com certeza aqui é recursos de ancoragem, como elásticos intermaxilares, ou até ancoragem esquelética, como nós falamos. Se vocês forem planejar ancoragens esqueléticas, a gente pode já pedir alguns power arms aqui, ao invés de só um precision cut, que seria o recorte no alinhador, para que você tenha uma força mais efetiva, né, mais paralela no movimento que você quer em relação ao mini implante. Tá? Mas nesse caso, será que a gente vai manter esse planejamento, Mônica? Me diga, você quer manter a distalização dos dois lados, ou a gente poderia partir para a extração de um pré-molar? O que é que vocês acham? Dê palpite para mim aqui no chat, para a gente convencer a Mônica. Quem fizer a melhor oferta, a Mônica leva. O que você acha aqui, Mônica? Tá, eu tô com vontade de fazer, se for o caso aqui, 2 extrações.
uma extração. Se não for possível, Mônica, pelo perfil do paciente, eu veria se não é possível a gente fazer uma compensação do arco inferior, jogar todo mundo para frente, aí a gente distaliza meio caminho e mesializa o inferior meio caminho. O que vocês acham? A Cristiane falou sobre o perfil. Eu também acho que talvez o perfil a gente pudesse jogar os inferiores para frente. A mãe não quer extração, a paciente jovem, né? Exodontia do 2.2, nem outra, nem a superior. Então vamos tentar fazer esse plano do inferior e aí vai ser legal, eu acho, porque eu vou conseguir fazer no 3D para vocês agora, tá? Eu mantenho a solicitação da distalização sequencial, eu vou acrescentar aqui uma mesialização sequencial, mas deixa eu fazer no 3D para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, ó, fazer modificação, a gente clica aqui no botão mágico e aí ele vai abrir para mim aqui a aba dos controles em 3D. Nesses controles em 3D, eu vou conseguir mudar, mexer em cada dente na posição dele que vocês têm aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escolher a aba dos comentários para ter mais espaço e vou pôr a sobreposição inferior. Notem que os dentes, apesar de ter uma possibilidade de eu fazer projeção, né, pela própria questão gengival, vamos ver de novo a foto aqui, ó. Olha como o paciente tem um bom periodonto, né? Tem gengiva inserida aqui na região anterior. Acho que a gente pode compensar um pouquinho para frente isso aqui, tá? E aí reduzir a quantidade de distalização. Então, como a gente vai fazer essa simulação? Eu vou tirar essa retração inferior que nós temos aqui, talvez jogar um pouquinho mais à frente para ganhar chave, tá? E com isso, deixaria mais espaço, talvez nesse conoide, talvez do mesmo tamanho até que a gente deixaria aqui. Esse lado eu não sei se a gente distalizaria. Eu vou deixar a distalização e vocês vão jogando aí no chat para mim o que vocês acham, tá bom? Então aqui, ó, eu vou travar esse dente, clico com o botão direito do mouse, travo a posição desse dente, abro aqui, ó, um espaço, tá? E aí eu vou jogando esses dentes para frente. Ah, deixa eu deixar esse aqui livre, ó. Deixa eu ver. Deixa eu só mudar aqui, gente. Vai ficar preta a tela um pouquinho. Só um minutinho, que eu vou querer fazer a tela inteira para vocês aqui, ó. Agora vai melhorar, eu acho, um pouquinho, que vocês vão conseguir ver as minhas janelas aqui. Pronto. Aí aqui, ó, eu clico com o botãozinho da direita, aí ele tem a posição de travar ou destravar esse dente, tá? Ele vai ficar preto a tela, mas já tá voltando, gente, calma. E aí eu vou projetando aqui, ó. Então, eu vou travar esse aqui melhor, vou destravar esse dente, fecho aqui esse espaço, e aqui eu vou criar um espaço, ó, até chegar em chave esse canino, ó. Tá vendo que eu tô projetando um pouco esses dentes? Eu tô levando eles para frente, tá? Com a sombra da sobreposição, eu posso ver qual é o limite que eu tenho ali, ó, tá? Então, eu não tô além do que eu tinha no início, ó. Olha que interessante, tá bom? Então, eu tô jogando esses dentes para frente. Aí, agora eu vou travar esse aqui, vou destravar o pré-molar e eu tiro esse espaço do 3D, que aquele segmento todo vai mesializar, ó. Não quer dizer que eu estou fazendo, vou fazer de novo. Não é uma mesialização simultânea. O que eu estou simulando é posicionamento dentário final. Então, eu estou dizendo que eu quero o dente nesse lugar. E quem vai fazer essa mesialização aqui, leve mesialização dos molares, é o técnico no meu clean check e ele precisa fazer isso também de forma sequencial, tá bem? Então, esse lado estava melhor já, ó. Se for fazer, dá para fazer um pouquinho da projeção aqui, tá? Então, aqui a gente encaixou melhor, ó, em chave, apesar de que ainda estou com arcos descoordenados. Então, para coordenar o arco, ferramenta do arco, põe o arco superior, pede para ele fazer a simetria das arcadas nesse botão, tá bom? Viu que eles mexem? Ó, de novo, vou clicar na simetria. Olha lá, ajuste de simetria completo. Ele dá a simetria.
depois eu mando coordenar com o arco inferior, tá? Então, ó, coordena arcos completos. E ele vai dar um pulinho. Deu um pulinho para o lado errado, né? Então, vamos lá, eu vou coordenar isso aqui na mão, ó. Então, eu pego aqui, ó, puxo a região de pré-molar para coordenar, tá bom? Mesmo que ele cruze um pouquinho no canino, depois eu posso mexer isso, não tem problema. Aqui, foi um pouquinho muito. Tiro o movimento simétrico, movo só de um lado. E agora, na arcada de dente, eu mexo o dente que ficou fora do arco para dar simetria, tá bom? Então, isso aqui, olha, a gente já está fazendo algo mais avançado nos controles em 3D. Se vocês não se sentem à vontade de mexer dessa forma, você pode escrever para o técnico, mas precisa descrever de forma bem objetiva o que vocês querem. Então, seria projetar os incisivos inferiores e mesializar sequencialmente o quadrante 3 até encaixar o canino em classe 1. Tá? Seria mais ou menos essa a descrição do que eu fiz aqui agora nos controles em 3D, tá bem? Deixa eu ver aqui. Eu já vou aí pro chat, pessoal. Deixa eu só terminar aqui, senão eu perco. Então, esse é o plano, essa aqui é a questão, tá? A gente tem aqui os recursos do Power Read. Olha, quando a gente põe o mouse em cima, tá? Ele vai dar para você a leitura do recurso. Deixa eu voltar aqui no chat. Travou de novo vocês? Deixa eu ver. Aqui tá funcionando para mim, gente. Deixa eu ver aqui. Vocês não viram o movimento? Deixa eu voltar aqui na tela, então. Pera. Deixa eu ver aqui. Não viram o movimento? Estou voltando para vocês a tela. Espera aí, gente. Vê se vocês veem agora. Agora voltou a tela, né? Tá, agora voltou. Vamos lá, então, que eu vou de novo com vocês aqui, ó. Ó, então o que que eu expliquei? Que aqui a gente tem os Power Reads, ó, eles aparecem aqui, né? E o planejamento, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei na aba dos controles em 3D, a gente ativou ali no fazer modificação, certo? E eu mesializei esse lado para chegar em chave. A gente tem aqui um componente de digitalização que a gente vai manter, né? Mas a gente vai ajudar essa porção inferior com um pouco de mesialização. Se eu quiser mesializar mais, eu já estou com um overjet bem justo. O que eu preciso fazer é criar mais espaço aqui nesse lateral, tá? Então, eu faria o quê? Eu criaria um espaço, como que a gente cria espaço num arco, ó. Aqui o que eu comentei também é que nesse quadrante eu poderia ter feito o que eu fiz em 3D, né? Deixa eu só comparar com o original para vocês verem o que foi que a Line nos deu e o que foi que eu fiz, tá? Então, ó, quando a Line nos deixou um plano, ele estava assim, ó. O canino não estava em chave. E aqui ele vai melhorar um pouquinho. Só que eu tô com uma limitação, olha aqui a coordenação dos arcos, estão vendo? Eu estou com uma limitação que é o overjet. Eu não tenho overjet. Então, eu estou querendo criar mais overjet para poder fazer mais movimento, tá bom? Então, no 3D, como a gente faria isso? Ó, a gente vai chegar aqui, vai criar um espaço, trava esse dente, cria um espaço aqui, para a gente poder jogar esses dentes para frente. Tá? Quem tiver com muito problema na transmissão, gente, eu vou disponibilizar para vocês o link depois. E aí vocês conseguem ver essas partes que vocês perderam, tá bom?
aqui a gente vai deixando um espaço para fazer o aumento desse conoide, tá? Vou deixar 1,2. Sem desviar nem a média. Agora eu tenho um pouco mais de trespasse, ele já tem uma resina aqui na palatina, né? Eu tenho um pouco mais de trespasse para poder fazer também o movimento, tá? Então, aqui os espaços. Crio o espaço. Deixa eu ver. E vou jogando, ó, para frente. Mais 1 milímetro, tá vendo, ó? Projetei. Agora eu travo esse dente aqui, destravo esse, para poder encaixar esses dentes aqui melhor, tá bom? E esse lado a mesma coisa, se eu quisesse. Tudo bem? A Rafaela falou que não conseguiu ver a flecha fazendo um movimento. Eu não fiz com a flecha, Rafaela. Eu estou ensinando para vocês uma manha para vocês fazerem isso só travando um dente e movimentando o arco todo, ó. Eu poderia fazer pegando esse dente e jogando esse dente para trás ou para frente, tá? Eu poderia fazer dessa forma, ó, Rafaela, mas eu prefiro fazer usando os espaços, como eu mostrei para vocês, tá? Então, você trava um dente aqui, desse lado, e você cria um espaço para projetar tudo que está para cá ao mesmo tempo. Depois você solta, tá bom? Então, essa é uma outra forma da gente fazer os movimentos. Esse dente falta tórico, todo mundo consegue ver, ó. Olha a diferença de tórico desse dente, ó, em relação ao incisivo, né? Então, a gente vai mexer aqui, ó, a ferramenta do tórico é essa daqui, né? Então, na seta preta, eu posso fazer o tórico e compenso com um pouco de inclinação de coroa para vestibular, tá? Ou, se eu quiser, eu coloco aqui e vou mexendo nos cursores laterais aqui do movimento, ó. Tá bom? Depois que você faz essas coisas, a gente precisa ver se o dente está dentro da arcada. Então, é difícil fazer movimentos em 3D. Hoje a gente vai simular aqui, só para vocês verem quais são as possibilidades que vocês têm para trabalhar. Mas, de verdade, o melhor para fazer isso aqui no início é pedir para o técnico ajustar. Tá bom? Para que vocês não percam muito tempo em relação a isso. A anatomia aqui, Mônica, está limitante, né? Acho que eu vou deixar assim, e aí depois você reavalia, tá? Então, esse aqui seria o plano para a gente fazer primeiro, fazendo a distalização bilateral superior e projetando um pouco os dentes inferiores, tá? Então, olhem aqui o movimento, que o dente vai para trás e que o dente vai para trás, tá bom? Aqui ele vai mesializar, ó, notem aqui que esse quadrante está mesializando um pouco. Olha a sobreposição. E quando você vê na tabela também, abre aqui a tabela, você também consegue ver que você tem aqui, ó, esses dentes mesializando. Então, vamos pegar esse dente aqui, ó. Ó, ele vai transladar para mesial 1,8 milímetros. O 3,6, ele vai transladar 2 milímetros. Tem uma mesialização aqui de 2 milímetros, tá bom? Então, para esse dente que ficou meio recortado, por exemplo, a gente precisaria colocar um attachment, por exemplo, tá bom? Então, é isso aqui. Mônica, eu vou deixar o seu plano assim, eu vou escrever aqui para o técnico que eu quero que ele mesializar sequencialmente, quadrante 3, tá bom? E no retorno, a gente vai reavaliar esse caso e ver se a gente faz, ao invés dessa distalização toda, se a gente consegue fazer outro tipo de plano, tá bom? Sem fazer essa abertura do espaço do lateral. Aqui ele ficou com 6,7, olha que interessante. Quando a gente olha Bolton, vocês não vão conseguir ver o Bolton aí, mas eu vou dizer para vocês que o 2,2 tem 6,64. Se eu for deixá-lo aqui com mais 1 milímetro, ele vai ficar com 7 e pouco. Eu poderia até aumentar um pouco esse dente, ou usar esse aumento no canino, que tem aqui o formato também, né? Um pouco bojudão, né? Ele tem um canino mais pontudo, tá bom? Então, esse aqui eu vou enviar para o técnico. Agradeço. Assina, a gente do TPS sempre assina para a gente identificar nossas mudanças. E agora eu vou revisar o da
Ana Márcia, tá? Aqui, contatos pesados eu vou mandar corrigir, porque eu ainda não fiz esse tipo de ajuste, tá? E aí eu vou deixar ver. Agora eu vou colocar para vocês um outro clean check. Eu acho que para reabilitar depois, a Mônica colocou que vai ser bom para reabilitar depois. Pode ser que para reabilitar depois seja interessante mesmo, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês um outro clean check de um paciente adulto que tem dada. Vocês vão ver aí, um canino. Só esperar chegar na tela de vocês e eu vejo se está tudo bem aqui. A tela fica preta, depois ela entra de novo. Tudo bem? Acho que entrou, né? Certo, vamos seguir então. Então, aqui nós temos um caso de um paciente adulto, olha, arco superior atésico, periodonto já com bastante recessões gengivais, tem uns dentes que são implantes, então durante o tratamento, notem que os dentes não se movem, né? Quer dizer o quê? Quando a gente põe aqui a sombrinha da sobreposição em azul, a gente vê, ó, que esse dente está parado, esse dente está parado, esse dente está parado, porque são implantes, tá bem? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Qual é o plano? A necessidade da doutora, da Ana, foi paciente assimétrico, tem uma inclinação da maxila, o lado direito está melhor do que o esquerdo, o lado direito está melhor que o esquerdo na assimetria. Então, ela quer extruir o quadrante 2, com intrusão do quadrante 3, na verdade, nesses dentes posteriores, ela se refere, né? Falta o overjet, tem pouca exposição dos incisivos, desvio da linha média é inferior. Pensando em fazer um novo implante aqui na distal do 4.3, tal, e verticalizar e intruir esses dentes, então vamos começar a planejar isso aqui. Primeiro ponto, aqui a gente tem uma diferença realmente significativa da curva de espelho do plano oclusal, e a proposta de tratamento da doutora é fazer a intrusão desse segmento, tá? Ela quer fazer a correção desse plano oclusal do paciente. Então, aqui, esse caso realmente é um caso que tem pontos, ó, que são desafiadores. Ele já está pintando para mim que essa intrusão, ela é avançada. Vejam aqui, ele tem um movimento muito difícil. Então, provavelmente, a própria doutora já colocou aqui, ó, mini implante. Ela sabe que essa quantidade de movimento pintou de preto, provavelmente ela não vai conseguir só com alinhadores, tá? Poderia conseguir, ó, olha só, a intrusão, não sei se vocês conseguem ver aqui na minha bolinha preta, não vai ler para vocês, né? Tipo aqui na aba do tratamento, ó, avaliação do movimento dentário, tá? Todos os dentes que foram sinalizados com a bolinha preta ou azul, quer dizer que ele tem um movimento muito difícil. Aqui eu consigo ler que o 3.7 e o 3.8 tem uma intrusão 3.7 de 3.6 e o 3.8 está com 6,8 milímetros de intrusão. Para você achar que esse dente já é avançado, ou seja, já é difícil, ele precisa simplesmente ter mais que um. Então, ele tem 6 vezes mais o que a Line já considera que é difícil fazer a intrusão. Será que precisa de auxiliar? Com certeza precisa, até porque, se a gente for pensar, esse é um caso que a gente não conseguiria em clínica convencional montar um arco reto aqui e trabalhar. A gente precisaria de auxiliares, técnicas suplementares, um outro tipo de ativação, mola, né? Um outro arco aqui para a gente trabalhar com isso, além da ancoragem, tá bom? Então, minha sugestão nesse caso, sim, se você quer essa correção aqui do plano, vamos trabalhar com mini implantes, colocar attachments aqui nesses dentes, apesar de para ser intruído não é necessário você ter um attachment no próprio dente, você tem que ter attachments de ancoragem à distância. Mas como esse movimento é muito grande e existe aqui um componente de inclinação e angulação desses dentes. Então, esse controle da angulação que eu acho que seria necessário a gente pôr um attachment, tá? Se você vai trabalhar aqui, Ana, com ancoragem esquelética, eu até deixaria ele assim de forma simultânea, não faria o sequencial que normalmente a gente faz, porque você vai estar trabalhando com uma força a mais aí, tá? Senão vai demorar muito o seu tratamento.
Então, nesse caso, vamos ver o restante. A linha média, ela comentou que está desviada, então aqui eles fazem a correção, movem essa linha média para o lado direito, né? Mas é bastante movimento de corpo. Seria até necessário a gente colocar attachments nesses dentes. Lembrando que os incisivos não têm attachments otimizados de controle de raiz, que seriam controles de angulação, tá? Mas nesse caso, como o paciente é periodontal e já tem as coroas longas, eu faria essa etapa sem os attachments, Ana, e aí você reavalia aqui na região inferior, tá bom? Sem os attachments a princípio. Tem algumas perguntas aqui. A Ana perguntou se poderia ancorar no implante. Deixa eu pensar. Poderia ancorar no implante, mas aqui eu acho que você precisaria fazer uma força oclusal mesmo, tá? Esse aqui é implante, então ele seria ótimo, mas eu não sei se seria suficiente para a gente intruir esses dentes, tá? Então, você poderia até tentar iniciar ancorando no implante e depois fazer esse movimento. Seria legal para ancorar no implante, porque aqui a gente precisaria de uma ancoragem no sentido vertical, certo? Então seria legal pôr um attachment na coroa do seu implante. Veja se você pode. Se você puder, seria legal um attachment aqui, que travasse ele na dimensão vertical, para você fazer a ancoragem, tá? Não implante, o mini implante, sim, sim. Aí, se você puder fazer o mini implante, seria interessante o quê? Um mini implante aqui, vestibular, e um aqui na região lingual, ou na região de trígono, alguma coisa nessa região que pudesse passar pelo outro lado. Se não for possível, você pode colocar até aqui, colocar ancoragem no próprio alinhador, fazer um recortezinho, sabe? Aqui na região lingual, e aí aqui na frente, sim, o mini implante, que eu acho que é mais fácil a inserção. A única coisa é que você teria uma tendência a ter uma inclinação desses dentes mais para o vestibular, aí teria que travá-los com attachments, tá bom? Aí seria alguma coisa desse tipo. O José colocou a extração desse dente, também é uma possibilidade, né? Se ela não quiser fazer, salvar esse dente assim, acho que poderia sim fazer a extração desse 33,8, tá? Muito bem observado, José. Muito obrigada. A Priscila falou como fazer esse mecanismo de intrusão com mini implante. Eu expliquei agora, Pri. Se tiver alguma dúvida, depois me escreve, tá bom? O caso é bem difícil. E como o paciente ela quer fazer essa correção da curva, eu acredito que isso seja uma necessidade, né, para dar essa simetria, o conforto ao paciente, tá? Mas é bem desafiador mesmo. Eu acho que a maioria não mexeria nesse plano oclusal aqui, né? Eu acho que eu tô no time, viu, Ana? Mas isso tudo quem define é você, o doutor, com o paciente, ok? Então vamos lá, vou fazer aqui, ativar em mudança, fazer modificações e vou desenhar para vocês como seriam esses acessórios que a gente usaria aí. Hoje a gente está batendo 8 horas também no horário, como a gente teve alguns problemas da transmissão, eu vou seguir mais uns 10 minutos, quem não puder ficar, pode sair, desculpem o atraso, que depois vocês podem acompanhar o final dessa revisão no replay, tá bom? Mas quem quiser ficar, quem puder ficar, né, quem não tiver nenhum compromisso hoje à noite, pode ficar comigo um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, ó, a primeira situação que eu falei, Ana, não seria tão ruim colocar um attachment aqui nessa coroa do implante, se você quisesse fazer uma ancoragem nele no sentido vertical, tá? Essa seria uma possibilidade aqui. Então, ó, a gente teria aqui e aí posiciona, faz um attachment até maior, clica sempre com o botão direito do mouse que vocês vão conseguir aumentar o tamanho, tá? Nessa forma que eu compartilhei agora para vocês, vocês não conseguem ver a janelinha quando abre. Ah, conseguem, então veio ali que apareceu. Então tá ótimo. E você pode abrir e fazer um attachment mais bojudo, mais retentivo para você conseguir esse movimento, tá? Eu faria também, eu arriscaria colocar aqui attachments maiores, ó, esses são os attachments convencionais. Vocês viram que mesmo fazendo esse movimento, não existe um attachment otimizado para esse movimento, tanto que a Line não nos deu aqui nos inferiores, tá? Então vocês poderiam fazer isso. Esse aqui eu tô mais com o José, viu? Eu acho que esses aqui a gente podia fazer extração, viu? Mas se você consegue negociar isso, e seria interessante fazer a extração aqui.
Como vocês precisam fazer o controle, se você não conseguir fazer o mini implante na lingual, eu arriscaria colocar um attachmentzinho para dar uma referência também ali na região lingual, tá? Por que eu digo isso? Porque aí você teria o controle, a dimensão, o vestíbulo lingual do seu paciente, tá? Então seria um plus, vamos dizer assim. O que pega sempre é o aumento da retenção. Então a gente também tem que observar isso. Vocês vão ver que geralmente quando eu jogo um attachment, eu jogo um attachment convencional. Tá? Aqui na Timon a gente já discutiu bastante sobre isso, mas a teoria dos biséis, ela não é um consenso. Então, normalmente a gente coloca o attachment que dá um pouco mais de retenção, a não ser que eu não queira essa retenção para controle. Tá? Então, esse aqui é um movimento. Uma coisa importante que a gente tem que ver aqui, ó, eu vou voltar aqui na aba quando a gente dá o play do técnico. Observe que quando eu vou dar esse play, existe uma colisão enorme aqui, ó. Atentem-se a essa região, ó, tá? Esse dente, ele entra, o 2.7, ele entra no 3.7, 2.7, o 3.7, porque esse dente, ele intrui tardiamente, né? Criando um grande ponto de colisão. Então, é lógico que esse dente nunca vai conseguir extruir, desde que esses dois aqui ainda não tenham intruído, o que causa um descompasso no seu tratamento. Porque ao momento que você já usou todos os alinhadores para extruir o dente de cima, o de baixo ainda não intruiu. Isso a gente chama de colisão interarcos e a gente tem que eliminar, tá? Então, isso aqui, ó, eu preciso atrasar a extrusão do dente 2.7, tá? Para que ele não bata no inferior. Então, isso eu vou pedir para o técnico. Eu consigo colocar attachment, eu consigo mudar posicionamento dentário final, eu consigo fazer muitas coisas no 3D, mas eu não consigo atrasar movimentos de dentes. Para evitar colisão com antagonistas. Tá? Porque aí é um movimento que vai impedir o outro, com certeza. Os attachments nós já colocamos, vamos dar um play aqui. Esse aqui você também quer mexer, Ana Márcia? Esse aqui também podia manter ou extrair, porque eles estão mais fora do plano oclusal. Eu vou deixar assim para você reavaliar, tá bom? Depois você me diz o que você acha aqui desse lado. Aqui o inferior também faz um vai e vem. Vocês notaram que os dentes estão empurrando para frente, né? E depois no final faz um IPRzinho de nada, mas eu tô achando que tem muita colisão, ó. Ah, ele tá cruzado aqui. Então, enquanto ele vestibulariza, expande, a gente vai projetando aqui. Tudo bem, isso não tem problema. Olha aqui a colisão de novo, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui, ó. Esse tipo de colisão tem situações clínicas que elas são aceitáveis, tem situações que elas vão trazer um certo desconforto. Então, para um paciente como esse, que tem vários pontos de colisão, a gente não poderia usar um recurso para fazer a desoclusão dos arcos? O que que vocês acham? Então, vou botar aqui para não mexer, Ana. Já vi sua resposta aqui para não mexer esses terceiros desse lado. E coloquem aí quem usaria um acessório para desoclusão aqui para evitar esses contatos pesados, ó. Então, esse a gente não vai mover e nem esse aqui, tudo bem? Fechou, então. Então, vamos lá. Para eliminar a colisão, aqui ele me lança um IPR, tá? Se eu quiser alterar esse lado você falou que estava bom. Ele vai precisar de IPR na mesial e distal, tá bom? Para desoclusão, a gente vai usar bite ramps, certo? Precision bite ramps. Então, aqui nesse caso, a gente vai adicionar precision bite ramps nos incisivos, tá? Então, isso também eu vou escrever para o técnico, porque eu estou pedindo para eles os bite ramps, aqueles que são moduláveis na altura da oclusão. Se eu quisesse colocar, eu poderia até colocar um attachment assim, ó, no canino, mas aí ele fica um lugar que eu não sei direito se ele vai bater na oclusão, tá? E o outro, ele faria uma modulação, os precision bite ramps, com o nivelamento dos incisivos, tá bom? Então, eu vou deixar o outro, não vou colocar esse aqui não, ó.
Deixa eu só tirar esse aqui. A princípio, eu acho que seria isso, tá? No primeiro momento que eu penso, a gente tem que ajustar, então, esses movimentos que são desnecessários, as extrusões, que são desnecessários no plano oclusal, e também trabalhar um pouquinho aqui com esses attachments do arco inferior, que é um movimento mais desafiador. O superior, se a gente tiver necessidade, a gente vai precisar, talvez a gente já tem bons attachments aqui multiplanos que trabalham nessa extrusão, junto com outros movimentos de rotação. Deixa eu ver aqui. A Marianja perguntou se a gente poderia usar attachments oclusais. É um recurso que muitas pessoas colocam para auxiliar nessa intrusão, tá? Mas como ela já vai estar trabalhando aqui, Marianja, com um mini implante, é uma quantidade muito grande, eu acho que eu liberaria o paciente desse desconforto, tá? Então, nesse caso, ela já está fazendo o auxiliar da intrusão aqui com mini implantes. Então, a gente vai para os bite ramps para as outras regiões. A extrusão dos incisivos superiores é Peraí que caiu minha tela, né? Já tô voltando. Hoje a plataforma tá além da conta, gente, mas é isso que eu falei, é muita sobrecarga, né? Muitas pessoas usando e aí a gente tá tendo essa dificuldade adicional, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Peguei um dente, aperto o Ctrl e aperto o Ctrl. Ah, peraí que a tela de vocês não voltou. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Calma que eu vou ver se vocês vão conseguir chegar. Peraí que eu já percebi que a tela tá preta. Dei um... Deixa eu ver se volta. Só um minuto. Ele não tá voltando. Agora entrou. Peraí. Ele tá... Só um minutinho que vai voltar. Ele vai voltar. Vai ficar preta de novo e vai voltar. Agora entrou. Um minutinho. Pronto, voltando. Aqui, ó. Eu falei para a gente selecionar o bloco dos incisivos que eu quero fazer a extrusão, tá? Então, esses dentes aqui, ó, eu coloco a grade, analiso só um arco e realmente eles precisam descer, certo? Então, eu fiz a seleção, ó, Ctrl, Ctrl e Ctrl. Aí eu pego isso aqui em bloco e puxo para baixo. Olha a diferença que faz no sorriso do paciente. Esse treino está nivelado com esse tem um desgaste. Eu vou compensar ele um pouquinho mais para esse premolar tá com esse tem que incluir um pouquinho. Então você consegue fazer esse tipo de nivelamento, tá? Porque ela considerou que esse lado estava melhor. Lembra o direito? Então aqui, ó. Olha a diferença do plano oclusal inicial e de agora. Diferença do inicial e o de agora, tá? Então, agora eu preciso ajustar isso para que isso caiba no arco inferior do paciente. Então, o que, que eu faço? Tiro a grade, viro ele aqui e vejo que está tocando prematuro, certo? Então, podemos reduzir um pouquinho, talvez, esse espaço, travo esse dente e vou reduzir para retrair um pouquinho essa arcada inferior.
Ai, gente, desculpa, tô sem a orelha de vocês. Eu corro para fechar o microfone, mas às vezes não dá tempo. Aqui eu vou voltar, vou retrair até ficar com esse canino ali em chave de novo, tá bom? Ó, tá vendo que ele tá um pouquinho passado, ó? E aliviar os contatos anteriores, tá vendo? Olha lá, então, o que a gente tem agora. Inicial é cruzado, olha lá, e aí a correção. Melhora do trespasse, melhora da curva do sorriso. Precisamos usar um pouquinho de pé inferior, que é bom, porque os dentes deles são triangulares pela perda óssea, né? Deve ter uma perda óssea aqui horizontal. Esse lado aqui a gente vai nivelar. Se puder ancorar no implante, ótimo. Se não, deixa esse sem o implante, sem o attachment na coroa, mas usa o mini implante, tá? Eu coloquei aqui nele na vestibular lingual também, só para fazer um controle dessa inclinação, não perder, não inclinar muito esses coroas para vestibular, tá bom, Ana? O restante dos attachments vão manter os otimizados, tá? Como ele está com attachments grandes já otimizados, eu vou aceitar. Esses dois aqui eu vou pedir para tirar o Power Read, ó, eu vou remover o Power Read, porque como eu agora instruí esses dentes, eu vou querer que ele use attachments otimizados. Vejam que o movimento aqui entrou em azul, né? Porque tá faltando o attachment, então eu vou falar para o técnico que eu quero o attachment desses dentes, tá? Então, usar attachments otimizados de extrusão em 2.1 e 2.2, tá? Porque agora eu fiz a extrusão e ele me sinalizou que está faltando um attachment, então eu tiro o Power Read que não é compatível para poder usar o outro, tá bem? Esse dente é implante, esse dente aqui eu vou liberar o movimento, eu tinha travado para fazer a retração, e eu acho que o restante está redondo. Nesse primeiro momento, eu vou mexer isso, tá? Eu não vou fazer outras alterações. Vamos ver como volta, porque a gente pediu algumas alterações para os técnicos que só eles conseguem fazer. Isso vai mudar o estagiamento do movimento, isso pode mudar vários pontos em relação a esse clean check, vai mudar a tática e depois eu preciso reavaliar. Tudo bem? Num caso como esse, que eu pedi PR inferior, é ideal ter a cadeia elástica, lembram-se dela? Vamos ver aqui se a Ana Márcia já pediu. Então, aqui não tem. Ah, já tem, ó. Sobre correção, né? Que faz o quê, ó? Lembra daquele aperto, ó? 1, 2, 3. No segmento inferior. Ou tem também no inferior, mas provavelmente você não vai usar, tá bom? Então, ó. 1, 2, 3. Efeito de cadeia elástica. Se precisar, eu já tenho esses alinhadores aqui no final de sobrecorreção. Tudo bem? Deixa eu ir agora para o chat para ver as dúvidas. Desculpem aí, a transmissão pulou bastante hoje. A gente já mudou até de plataforma. E no próximo webinar a gente vai estar na plataforma nova, tá? Recuperar um pouco dos incisivos inferiores, você até pode, se você achar, mas o que de incisar, eu acho que não precisa, eles são longos, não, eu deixaria assim, tá bom? O espaço do meio do 6.4, 5, 6. Deixa eu ver aqui do que você está falando. Bom, eu acho que é isso. O toque do 1.3, o Henrique colocou, pode sim ser melhorado, se você quiser. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui no modificando o plano de tratamento. Pode, deixa eu ver se o paciente tem período para a gente fazer toque aqui. Acho que aceitaria sim, Henrique. Tá? Daí a gente poderia melhorar aqui sim. Seria isso aqui. Jogo a raiz para dentro e a coroa para fora. Tá? Então, mais um cliente check finalizado. Eu vou apresentar para vocês, vou corrigir os contatos prematuros, não deixei nada. Vou apresentar para vocês, então, só como vocês vão assistir o replay dessa nossa aula agora, para que vocês consigam. Deixa eu pôr aqui. Tem aqui. Só um minutinho que eu já ponho para vocês, onde vocês vão assistir todo esse replay. A tela vai ficar preta. Só
Eu vou jogar para vocês aqui em cima. Bom, então quem quiser ver de novo, tem outros webinars que nós temos desse mesmo assunto, tem o webinar de gestão, tem o webinar que falamos com a doutora Mônica Romero, uma especialista sobre coronavírus, tá? Vocês também podem ver esse replay lá no nosso portal, tá bem? Então, todos eles ficam aqui nesse lugar. Deixa eu ver. Mônica Romero, uma especialista sobre coronavírus, tá? Acessem, então, o nosso portal para vocês conseguirem ver os webinars. Sempre os webinars ficam dispostos para vocês aqui nesse link do Instagram, tá? Aqui a gente tem uma agenda super extensa e animadora de cursos para o primeiro semestre. Todos eles foram postergados para o segundo semestre, então a gente vai ter aulas de DTM com o Bruno, de diagnóstico com o Caxandre, MARP com o Bruneto e o Nojima, de mini implantes extraovulares com o Márcio Almeida, de gestão com a Paula, finalização com o Brandão e o nosso curso de Invisalign, planejamento virtual avançado, CleanCheck, toda a nossa equipe aqui da Timon, tá? Os outros tipos de consultoria, quem tiver a oportunidade de vir ao São Paulo, a gente tem a consultoria presencial, existe também a consultoria web, para quem quer agendar um horário e conversar com o consultor. Todas as consultorias presenciais e cursos presenciais, por enquanto, no nosso caso, estão suspensos, né? A gente também está atendendo na clínica, então não daria para atender vocês nesse momento. O que nós temos online é o curso da Paula, de gestão, Paula Cristine, quem conhece, uma consultora bem famosa de gestão de clínicas odontológicas. Quem tiver interesse vai iniciar agora, dia 31/3, são 6 encontros, e é um curso que ela rodava só presencial, e por conta disso a gente teve que adiar uma data dela, então a gente está com ele online, tá? Amanhã fica um convite para vocês, amanhã não, dia 26, é depois de amanhã, né? Quinta e sexta-feira, um colega, o Wagner Alviano, organizou aí um congressão de 2 dias sobre alinhadores, então são 2 tardes, vários colegas falando sobre alinhadores, fica aí o convite para vocês, vai ser muito legal, é só acessar, é gratuito, qualquer hora da tarde, vocês vão pegar muito nome bom, muita gente legal falando, tá? A apresentação do Maurício vai ser às 14h15 da quinta-feira do dia 26. Quem puder assistir, prestigiar, acho que vai ser um evento muito legal para a gente se ocupar aí esses dias que a gente está ficando em casa. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Ficam aí os nossos contatos. Eu encontro com vocês daqui 2 semanas para um webinar igual a esse, mas com outros casos e outros doutores. Eu espero que a gente esteja numa situação muito mais tranquila aí em relação ao controle desse surto do coronavírus, tá bom? Gente, fiquem em casa, estudem e aí, precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Muito obrigada, boa noite, tchau, tchau.